Você já se perguntou por que algumas pessoas começam a utilizar o Monjaro e, pela primeira vez na vida, sentem controle sobre a fome, compulsão, sobre aquele pensamento constante em comida que parecia nunca desligar? E ao mesmo tempo, por que outras pessoas começam cheias de expectativa, emagrecem rápido no início e depois entram em dúvida, estagnam, travam e ficam inseguras sobre continuar a medicação ou aumentar a dose ou até mesmo parar? Isso acontece porque o Monjaro não é um remédio simples. Ele não atua em um único ponto do corpo. Ele conversa com sistemas profundos de regulação do seu organismo. Hoje nós vamos explicar todo o conceito relacionado ao funcionamento dessa medicação. Quando a pessoa utiliza sem entender como ela age, o grande problema é utilizar a dose errada, esperar milagres, negligenciar pontos fundamentais ou até comprometer resultados a médio e longo prazo. Eu vou te explicar de forma clara, didática e sem promessas vazias como o Monjaro age no nosso corpo, passo a passo. O que ele faz no cérebro, no intestino, no pâncreas, no metabolismo de modo geral. O que ele faz bem, o que ele não faz e por que ele funciona muito melhor quando existe uma estratégia e acompanhamento atrelado a ela. O Monjaro ele tem como princípio ativo a tizepatida e aqui já começa o grande diferencial. A tizepatida é uma molécula que atua em 2 receptores hormonais ao mesmo tempo. Ela age como agonista do receptor GLP-1 e também do receptor GIP. Esses 2 hormônios fazem parte de um grupo chamado de incretinas. Eles são produzidos pelo intestino após a alimentação e têm uma função de avisar o organismo que o alimento chegou. Pois é, este aviso desencadeia uma série de respostas. Controle da fome, aumento da saciedade, melhora da resposta da insulina, redução de picos glicêmicos e melhor aproveitamento energético. O problema é que em muitas pessoas com sobrepeso, obesidade ou resistência insulínica, esse sistema ele está desorganizado. O intestino até libera os hormônios, mas o cérebro não responde direito. O pâncreas responde de forma exagerada ou ineficiente. A fome aparece fora da hora e o corpo passa a armazenar energia em vez de utilizá-la. O Monjaro não cria um efeito artificial. Ele amplifica e reorganiza sinais que já deveriam estar funcionando. Quando o medicamento chega ao nosso cérebro, especialmente ao hipotálamo, acontece uma mudança muito importante. O hipotálamo é a central de controle da fome, da saciedade e do comportamento alimentar. Ele fica aqui no nosso cérebro. Com a ativação dos receptores do GLP-1 e GIP, o cérebro passa a interpretar corretamente os sinais de saciedade. Aquela sensação de urgência para comer diminui. O pensamento obsessivo em comida começa a se desligar. Isso não é enjoo, não é aversão alimentar, é controle fisiológico. Por isso, muitos pacientes dizem que comem menos sem sofrimento, que param de comer naturalmente, que conseguem dizer não sentir que estão em privação. O prazer pela comida continua existindo, isso é um fator muito positivo. O que some é o descontrole. Outro ponto essencial da ação do Monjaro acontece no estômago. Ele retarda o esvaziamento gástrico, ou seja, o alimento fica mais tempo aqui dentro. Isso significa que o alimento permanece mais tempo antes de seguir para o intestino. Com isso, a sensação de saciedade, ele se prolonga, ele dura mais tempo. Na prática, a pessoa se sente satisfeita com porções menores, demora mais para sentir fome novamente e reduz beliscos ao longo do dia. Mas aqui existe um detalhe muito importante. Se a pessoa mantém o hábito de comer rápido e exagerar em gordura, açúcar ou alimentos ultraprocessados, o desconforto ele continua aparecendo. Estufamento, náusea, sensação de peso. Por isso eu digo, o Monjaro exige educação alimentar. Ele não combina com pressa, exagero ou falta de consciência ao comer. Agora vamos falar da ação do pâncreas, que é um dos pilares do efeito metabólico do Monjaro. O medicamento ele melhora a sensibilidade à insulina, ou seja, faz com que a insulina seja utilizada de uma forma melhor para o nosso corpo, estimulando a liberação de insulina apenas quando existe glicose circulando no sangue. Ele não causa hipoglicemia. Isso reduz picos exagerados de insulina e evita quedas bruscas de açúcar depois de refeições. Na prática, isso significa que nunca tenhamos a hipoglicemia. Além disso, o Monjaro reduz a liberação inadequada do glucagon, que é o hormônio que aumenta a glicose no sangue. Com isso, a glicemia se mantém mais estável ao longo do dia. Por esse motivo, o Monjaro foi inicialmente estudado para o tratamento da diabetes tipo 2 e acabou mostrando resultados muito consistentes no emagrecimento. Quando a glicemia fica mais estável, o corpo ele sai do modo de emergência. Ele deixa de armazenar energia de forma exagerada e passa a utilizar melhor o que ele já possui. Muita gente acredita que o Monjaro acelera o metabolismo como um termogênico. Não é verdade. Ele não acelera o metabolismo, mas ele organiza o nosso metabolismo.
organiza de uma forma consciente para que continuemos a ter ação. O que ela reduz é o ruído metabólico. Menos inflamação, menor resistência insulínica, menor variação hormonal caótica. Isso cria um ambiente metabólico favorável para o processo de emagrecimento. Quando o paciente entra num platô, quase nunca é porque o remédio parou de funcionar. Na maioria das vezes, o corpo ele se adaptou, muitas vezes no modo de proteção. E essa adaptação pode acontecer por vários motivos. Uma dose inadequada, ingesta proteica insuficiente, perda de massa muscular, sono ruim, estresse elevado ou erro na progressão do tratamento. Por isso o acompanhamento ele é essencial. Não existe dose padrão para todo mundo. Não existe tempo igual para todos. Outro ponto muito importante é entender o impacto do Mounjaro na massa muscular. Se a pessoa emagrece muito rápido, sem proteína adequada e sem treino de força, pode, sem dúvida, perder músculo. E perder músculo é perder metabolismo, porque ele diminui o gasto energético, aumentando o risco de platô e do efeito rebote. Por isso o tratamento correto não é apenas emagrecer, é emagrecer preservando a massa muscular. Nesse contexto, uma boa reposição pode fazer sentido. Também é fundamental entender o que o Mounjaro não faz. Ele não constrói músculo, ele não substitui a alimentação adequada que você tem que ter, e ele não corrige deficiências nutricionais. E ele não resolve questões emocionais ligadas à comida de uma forma direta. Se a pessoa come por ansiedade, estresse ou recompensa emocional, isso precisa ser trabalhado em paralelo com o seu médico. O remédio ajuda, sim, mas não faz tudo sozinho. Quando utilizado como uma solução isolada, sem a mudança de estilo de vida, o risco de efeito rebote existe. Por isso, a necessidade do acompanhamento. Os melhores resultados acontecem em pessoas que respeitam a progressão de dose, mantêm uma ingesta adequada de proteína, treinam força regularmente, dormem bem e se hidratam e têm um acompanhamento adequado. O Mounjaro potencializa estratégias corretas. Ele não corrige estratégias erradas. O grande erro é tratar o Mounjaro como uma fórmula mágica, uma solução milagrosa. Ela é uma ferramenta poderosa, mas exige um entendimento. Quando você entende como ele age no seu corpo, você deixa de usar no automático. Passa a utilizar com consciência, estratégia e inteligência. O Mounjaro mudou a forma como tratamos a obesidade, a resistência insulínica e distúrbios metabólicos. Mas ele exige respeito ao corpo, ao tempo e ao processo de utilização. Se o objetivo é emagrecer com saúde, preservar massa muscular e manter resultados duradouros, o conhecimento é tão importante quanto o medicamento. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e nos vemos no próximo vídeo.